Joãozinho 30. Viagem pelo delirante labirinto do artista maior, por Aidano André Mota. A maratona das escolas de samba aproximava-se do fim, emoldurada pelo céu rosa e laranja de escassas nuvens da manhã de terça-feira. Desde a noite de domingo, 16 grêmios haviam atravessado a Sapucaí. Viria o penúltimo, e depois dele, nunca mais a grande manifestação cultural brasileira seria a mesma. Com o enredo Ratos e Urubus Larguem Minha Fantasia, a Beija-Flor de Nilópolis realizou o maior desfile de todos os carnavais, criação do gênio supremo da festa, Joãozinho 30. Era 1989, e a azul e branco da Baixada enfeitiçou a passarela do samba com o delírio do lixo que vira luxo, nascido em epifania ocorrida a um Atlântico de distância. No verão europeu de 1988, após um show da Beija-Flor em Londres, Joãozinho passeava à noite com sua assistente Marli das Graças Alvarenga. Os dois avistaram uma mulher em situação de rua, vestindo andrajos que, na visão do artista, lhe conferiam elegância única. Decidiu o enredo. Olha ali, avisou a acompanhante. Na volta, diante da escola lívida, comunicou que o tema seria o lixo. Como sempre, não desenhou carros alegóricos nem fantasias, mas conduziu a construção de tudo, morando no barracão. Passar as ideias para o papel sempre foi tarefa de auxiliares como Vani Araújo, Mauro Quintais e, por vários anos, inclusive em 1989, Viriato Ferreira. Numa noite, às vésperas do desfile, o barracão, próximo ao cemitério do Catumbi, pegou fogo. Quando foram refazer os carros dos ratos, Joãozinho não deixou. Ficou exatamente como eu queria, avisou diante dos adereços retorcidos e esturricados. Na avenida deu-se a hipnose inaugurada pelo impressionante abre-alas, o banquete dos desvalidos aos pés do Cristo mendigo que passou coberto devido à censura imposta pela Justiça a partir de pedido da Arquidiocese do Rio. Ao ornar o plástico preto, uma faixa gigante gritava: "Mesmo proibido, olhai por nós." A censura conseguiu o de sempre. Amplificou a imagem que se tornou a mais disseminada na história da festa. Imagens. Fotografia colorida de Joãozinho 30 abrindo o desfile de 1994 em frente à escola. Foto colorida em página inteira. Beija-Flor de Nilópolis no desfile de 1988, com um enredo Sou Rei Negro, do Egito à Liberdade, enredo este que fazia um paralelo entre as divindades do Antigo Egito e os orixás iorubanos. Foto colorida, Isabel Valença representando a Rainha Maria de Médici, mãe de Luís XIII da França, com mais uma espetacular fantasia no desfile do Acadêmicos do Salgueiro no Carnaval de 1974, com o rei da França na Ilha da Assombração. Foto em preto e branco. Ala das Baianas. Beija-Flor de Nilópolis no desfile de 1977, com o Vovó e o Rei da Saturnália na corte egipciana, um enredo metalinguístico sobre a história do carnaval. O segundo carro, Convite, foi a releitura em Carnaval dos Miseráveis de Vitor Hugo. Atenção, mendigos, desocupados, pivetes, meretrizes, loucos, profetas, esfomeados e povo de rua. Tirem dos lixos deste imenso país restos de luxos. Façam suas fantasias e venham participar deste grande bal masqué. Convocava gigantesco reclame. Entre os componentes estava um comissário de bordo e futuro carnavalesco chamado Paulo Barros. Dali em diante, a miséria passou travestida em opulência jamais vista, luxo radical, bombástico, com o exagero como mensagem e crítica.
Escola e plateia se uniram numa inédita inundação de alegria, arquibancadas, frisas e camarotes cantando junto com a Beija-Flor. No sábado das campeãs, os componentes arrancaram o plástico do Cristo no meio do desfile e Fernando Pamplona, pai carnavalesco do artista que comentava o desfile para a TV Manchete, mergulhou de cabeça. "Vocês jamais vão ver um espetáculo tão bonito", vociferou chorando em plena transmissão ao vivo. "Quem tem medo do povo? Este é um momento glorioso, glorioso, glorioso. O povo aplaude e tem coragem. Jamais vão ver um espetáculo tão bonito. Entra agora a polícia. Entra agora essa justiça fajuta. Entra agora no meio do povo, se tiverem coragem. Impeçam o que o povo está mostrando, se tiverem coragem. Eu vou para a cadeia com o João." Ele encheu o desfile de mendigos que não tinham ligação com a Beija-Flor. A gente a regimentou na rua, relatou Marli em entrevista para o livro Maravilhosa e Soberana, Histórias da Beija-Flor, coleção Cadernos de Samba, Verso Brasil 2012, deste autor. Como cereja do bolo, o teatrólogo Amir Haddad coreografou a comissão de frente e as composições de alguns carros. Naquele ano, a deusa nilopolitana ostentou reluzente constelação de talentos. O carnavalesco se permitiu vir no fim da festa, ao lado de um carro-pipa, dando banho de mangueira na plateia. Vestia, como o resto da diretoria, a fantasia de Garida Colurbe, que virou fetiche dos fãs da folia. Com tudo isso, a Beija-Flor não foi campeã. Perdeu no desempate para a certinha Imperatriz Leopoldinense e o Liberdade, Liberdade abre as asas sobre nós, de Max Lopes. Tudo certo. A decisão do júri amplificou o espetáculo nilopolitano. Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor? Versou Caetano Veloso, meses depois na linda Reconvexo, elevando o desfile e seu criador ao Olimpo da arte brasileira. Decifrar a inventividade de Joãozinho 30 significa percorrer um labirinto delirante. O carnavalesco produziu, ao longo de 4 décadas e meia, caudalosa obra de celebração a seu país. Como Paulo Freire e Darcy Ribeiro, reverenciou o povo, permanente protagonista de seus desfiles. É aqui no Brasil que a serpente morde a cauda, isto é, um ciclo se fecha, explicou repetidas vezes a este autor. Aqui vai acontecer a grande civilização do 3º milênio. Surgirá uma raça cósmica portadora de todas as dores e esperanças da humanidade. A chegada à Beija-Flor serve de prova. Joãozinho era o grande astro do carnaval, bicampeão no Salgueiro, quando decidiu deixar a vermelho e branco da Tijuca. Nelson Abraão Davi, um dos patronos do então minúsculo Grêmio da Baixada, apostou em convidar o artista para reformular a escola, que, nos carnavais anteriores, havia enfileirado lamentáveis enredos de exaltação à ditadura, e pagará o preço para sempre. Ao chegar, recebeu do outro manda-chuva, Anísio, a primeira missão, um enredo sobre Natal da Portela, o bicheiro conceitual, lendário tótem da maior campeã. O carnavalesco garantiu destaque ao personagem, mas contrapôs algo bem maior. Nascia Sonhar com o Rei da Leão, que narrou a relação do povo com o jogo do bicho. O também estreante Neguinho da Beija-Flor compôs o samba de pitadas politicamente incorretas. Sonhar com a filharada é o coelhinho, com gente teimosa na cabeça dá burrinho. E com o rapaz todo enfeitado, o resultado, pessoal, é pavão ou é viado. E fez-se a história. A Azul e Branco da Baixada quebrou o protetorado dos títulos das 4 grandes, Portela, Mangueira, Salgueiro e Império Serrano, que se revezavam no topo desde a década de 30. As alegorias para o Carnaval de 1976 foram construídas no barracão da Rua Marechal Deodoro, 52, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis, e empurradas até o Mangue, perto do centro do Rio. Isso mesmo,
Uma odisseia de surreais 38 quilômetros que consumia mais de 24 horas pelas acanhadas ruas nilopolitanas, a Via Dutra, as avenidas Brasil e Francisco Bicalho, até o local do desfile. Joãozinho supervisionava pessoalmente. Somente o abre-alas foi construído no Rio, no barracão da Mocidade Independente. Perto do desfile, Castor de Andrade, decano dos bicheiros e patrono da Verde e Branco de Padre Miguel, chocou-se com as dimensões da alegoria. A floresta com os bichos do jogo, leão, tigre, urso, veado, elefante, etc., gigantesca para os padrões da época. O contraventor teve uma avant-première de como seria o futuro do espetáculo. A turma de Nilópolis atropelou as co-irmãs e o carnaval mudou de paradigma. A imprensa tinha o hábito, então, de batizar o surto de resfriados que acometia os cariocas no fim do verão. Naquele ano, foi a gripe beija-flor. Joãozinho, claro, virou a grande estrela da festa, status que chegou à estratosfera no tricampeonato com os desfiles Vovó e o Rei da Saturnália na corte egipciana, sobre o próprio carnaval, e a criação do mundo na tradição nagô. Ele enfileirou inéditos e até 2025 nunca repetidos 5 títulos consecutivos, contando o Bi 1974 e 75 no Salgueiro. Seus trabalhos sinalizavam a revolução com carros luxuosos e gigantescos. E por que aquela altura toda? Ora, o povo está na arquibancada, precisa chegar até lá, ensinou. Imagens. Foto colorida. Abertura representando o nada, toda em preto, no desfile de trevas, luz, a explosão do universo da Unidos do Viradouro no Carnaval de 1997. Último título de Joãozinho 30. Em página inteira, foto em preto e branco. Abre-alas característico de Joãozinho 30 para o antológico desfile tricampeão da Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval de 1978, no enredo A Criação do Mundo segundo a Tradição Nagô. João se torna pentacampeão com os 2 títulos do Salgueiro, 1974 e 1975, e os 3 da Beija-Flor, 1976, 1977 e 1978. Foto colorida. Piná, a Cinderela Negra que ao príncipe encantou no desfile da Beija-Flor de Nilópolis do Carnaval de 1980, com o Sol da Meia-Noite, uma viagem ao País das Maravilhas, referência ao encontro de Piná com o então Príncipe Charles de 1978, quando o nobre tentou sambar com a jovem. Numa festa contaminada desde sempre pelo conservadorismo, não prestou. João enfureceu os puristas que enxergavam seus desfiles como um veneno. Deu até em samba. A mangueirense Beth Carvalho lançou em 1979 Visual, ataque explícito ao carnavalesco. Depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros, o samba perdeu a sua pujança, a curvar-se à circunstância imposta pelo dinheiro, e o samba, que nasceu menino pobre, agora se veste de nobre. No desfile principal, onde o mercenarismo impõe a sua gana, e o sambista, que não tem grana, que acontece com ele? Não brinca mais o carnaval. Ai, que saudade que eu tenho das fantasias de cetim. O samba agora é luxo importado, organdi, alta costura, com luxuosos bordados, e o sambista, que mal ganha para viver, até mesmo o desfile lhe tiraram o prazer de ver. Joãozinho não deixou barato. No mesmo ano, em entrevista a Cláudio Bojunga, na revista Veja, explicou sua proposta revolucionária e, para ele, irredutivelmente popular. Você acha que alguém que anda em trem apertado, come marmita fria, trabalha como escravo, não tem direito a pelo menos um dia se sentir como rei e explodir de alegria? Questionou para arrematar com um axioma que virou assinatura. Pobre gosta de luxo. Quem gosta de miséria é intelectual. A reação chegou à própria avenida em 1982. Na Sapucaí, ainda embrulhada em arquibancadas tubulares, pré-sambódromo,
o Império Serrano fechou o desfile no fim da manhã da segunda-feira, 22 de fevereiro, e garantiu seu último título com um bumbum paticumbum prungurundum, de Rosa Magalhães e Lícia Lacerda, integrantes da pioneira Turma do Salgueiro, inspiradas por Ideia de Pamplona. Exaltação à própria festa denunciava no antológico samba de Aloísio Machado e Beto Sem Braços as Super Escolas de Samba S.A., super alegorias escondendo gente bamba, que covardia. A crítica tinha endereço certo, a Beija-Flor e seu carnavalesco. Joãozinho dobrou a aposta, enfileirando enredos delirantes e ultraluxuosos. Em 1983, na grande constelação das Estrelas Negras, festejou as Pretas Velhas, Clementina de Jesus, Ganga Zumba, o primeiro líder do Quilombo dos Palmares, Grande Otelo, Pelé e um ícone caseiro, Piná, a Cinderela Negra que ao príncipe encantou. 5º título em 8 anos e domínio dos bambas da Baixada no Carnaval Carioca. Em 1985, inventou a Lapa de Adão e Eva para unir o primeiro malandro e a primeira garota de Ipanema. Com divisão cromática precisa e fantasias criativas, a bateria, por exemplo, vestia fantasia metade anjo, metade malandro. A Beija-Flor passou impecável. Terminou vice para a Mocidade Independente e o Ziriguidum 2001, Carnaval nas Estrelas de Fernando Pinto. Para o ano seguinte, a Copa no México serviu de mote a O Mundo é uma Bola, enredo sobre a relação dos brasileiros com o futebol. O abre-alas, que apresentou 3 bolas gigantes de tão impactante, foi requisitado pela FIFA e passou em pleno estádio Azteca, na cerimônia de abertura. O desfile percorreu lugares ancestrais do futebol, China, Japão, Afeganistão, homenageou os grandes clubes do Rio e os ídolos como Garrincha, Jairzinho e Carlos Alberto Torres. Outra alegoria impressionante evocou o misticismo a partir da famosa frase de João Saldanha: se Macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano terminaria empatado. Uma chuva bíblica desabou durante a apresentação, mas a escola passou brilhantemente. Ali fundou-se a tradição da Beija-Flor com um aguaceiro. Terminou o vice para Mangueira com um enredo sobre Dorival Caymmi, resultado recebido com revolta em Ninópolis. A longa querela em torno dos desfiles suntuosos sempre foi encarada com coragem pelo carnavalesco. Fico gratificado pelos que falam do luxo. Estou cumprindo minha missão, que é, ao menos por uma noite, vender gato por lebre, sustentou em entrevista a Geraldo Mairink para a revista da Goodyear, na qual voltou a frase famosa: estava me referindo aos pseudo-intelectuais que na época me cobravam por não retratar a realidade brasileira, fosse ela qual fosse, nos desfiles, detalhou. Joãozinho 30 se formou sob o famoso pensamento de seu mentor Fernando Pamplona: tem que tirar da cabeça o que não tem no bolso. A máxima nasceu da absoluta precariedade em boa parte da revolução estética do Salgueiro. O futuro mago do luxo desembarcou no barracão com Pamplona e Arlindo Rodrigues, responsáveis pela cenografia do Teatro Municipal, que enxergaram o real talento daquele bailarino baixinho e opaco, confinado a papéis de coadjuvante nos espetáculos de dança. Imagens. Foto colorida. Abre-alas representando o paraíso no desfile da Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval de 1985, em A Lapa de Adão e Eva. Adão, representado pelo ator Paulo César Grande, Eva, representada pela modelo Márcia Porto, a serpente, Madame Satã, representada por Jorge Lafon, e o Criador, representado pelo grande destaque Jesus Henrique. Reprodução do croquis em preto e branco de Joãozinho 30 para o abre-alas O Paraíso, na foto descrita anteriormente. Foto colorida. Clementina de Jesus, uma das estrelas do desfile da Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval de 1983, em A Grande Constelação das Estrelas Negras.
Fotografia colorida em página dupla, a histórica entrada da Beija-Flor de Nilópolis com Cristo Mendigo censurado no desfile de 1989, no enredo Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia. Na imagem, vê-se o Cristo Redentor coberto por uma lona preta, cercado por uma multidão com uma faixa com os dizeres: mesmo proibido, olhai por nós. Desde o início, ele demonstrou talento na construção e decoração das alegorias, e na estreia como carnavalesco em 1973, desenvolveu, ao lado de Maria Augusta, um enredo Eneida, Amor e Fantasia, da escritora Teresa Aragão. Nele surgiu contribuição decisiva à Revolução. João sonhava com mais componentes nos carros alegóricos, mas a fragilidade dos equipamentos, a maioria de madeira, inviabilizava a ideia. Até um dia em que Jorge Mendes Tourinho, ferreiro discreto e talentoso, inventou estrutura metálica forte o suficiente. O carnavalesco, então, iniciou sua cruzada. Botei os destaques nos carros e abri espaço para o povo brincar no chão, exultou. No ano seguinte, ele ficou sozinho na concepção do Carnaval do Salgueiro e se soltou de vez. O enredo O Rei de França, na Ilha da Assombração, deixou a comunidade perplexa. O desfile seria totalmente desconectado de histórias reais, delírio absoluto do seu inventor, que imaginou o monarca menino europeu em meio às lendas do Maranhão. Para complicar, a escola ainda estava falida, sem recursos nem para decorar as alegorias. Uma delas, que deveria ser revestida com 5.000 pequenos espelhos, serviu de veículo a outro talento incrível de João, o surpreendente uso de materiais. Ele pediu a Laíla, então diretor de harmonia, que comprasse forminhas prateadas, daquelas usadas para doces de festa, e conseguiu o efeito desejado. Na carruagem de Inhajança, 10 cavalos em fibra de vidro tinham labaredas no lugar das cabeças. João usou lâmpadas vermelhas e amarelas envolvidas em papel celofane com areia cristal por cima. Quando acendeu, ficou todo mundo maravilhado, recorda Pedro Nobre, autor do excelente Uma Vida Chamada Salgueiro e testemunha ocular do desfile. Em 1975, a situação da escola se agravou com o despejo do barracão ao lado da rodoviária Novo Rio. O jeito foi se abrigar no espaço coletivo do pavilhão de São Cristóvão, pouso das sem-teto da folia. Para construir alegorias e fantasias do enredo O Segredo das Minas do Rei Salomão, o presidente da Vermelho e Branco, Osmar Valença, conseguiu empréstimo com o bicheiro Carlinhos Maracanã, patrono da Portela. Um dia, o contraventor foi ao pavilhão, se admirou com a opulência das alegorias salgueirenses e foi tomar satisfação com um amigo. Você me levou um dinheiro e está com essa riqueza toda? Cara de pau! O dirigente, conhecido pela lábia, teve que se virar. Tem dinheiro aí não, seu Carlinhos. O João é maluco. Pega bacia, forminha de aniversário, papel e tudo vira ouro. A loucura deu no bicampeonato. Sou o resultado de uma transa de carnaval da minha mãe. Joãozinho 30 costumava repetir, calculando que, pela data do nascimento, 23 de novembro, a concepção se dera em fevereiro. Amigo de infância do poeta Ferreira Goulart, colega de escola do cacique político José Sarney, João chegou ao Rio aos 28 anos, num Ita, em 1951, e desembarcou na Praça Mauá no dia 3 de março, sábado de carnaval. Mal pisou na cidade e foi arrastado pela festa que tomava as ruas. Ao ver as ruas repletas, os ranchos, as grandes sociedades, as festas, os grandes bailes, entendi que era algo mais maravilhoso do que eu podia imaginar, relembrava entre suspiros. Na adolescência acostumou-se a ouvir ópera, hábito que o aproximou de um morador do Morro do Salgueiro, também afeito ao gênero musical, Laíla. Trabalhávamos ouvindo música clássica no barracão, confirmou o diretor à revista O Globo em 2014. Joãozinho e ele foram almas gêmeas, carnavalescas, e no fazer da escola de samba, geniais como Bebeto e Romário, Lennon e McCartney, colecionando desfiles incríveis no Salgueiro e na Beija-Flor.
Eles se separaram definitivamente quando João deixou a Azul e Branco em 1992. Após ficar um ano fora da festa devido às denúncias de assédio e outras irregularidades no projeto social Flor do Amanhã, processo que terminou arquivado, retornou como carnavalesco da Viradouro no que parecia ser o outono da carreira. Na madrugada de 21 de julho de 1996, um domingo, cochilou no sofá de sua sala no barracão e, ao tentar se levantar, não conseguiu. Sofrera um acidente vascular cerebral isquêmico. Após uma semana internado, ficou com o lado direito do corpo paralisado. Tragédia? Não para Joãozinho 30. Foi uma graça divina, a melhor coisa que me aconteceu, traduziu o artista ao boquiaberto autor numa entrevista em janeiro de 1997, pontilhada de simpatia e sorrisos. Sempre que vejo alguém trabalhando demais, se alimentando mal, repito, tenha uma boa isquemia. Ele voltara ao barracão para concluir o desfile Trevas, Luz, a explosão do universo, com estética peculiar. A cabeça da escola era toda preta, algo bizarro à época, representando as trevas antes da criação. A segunda alegoria aparecia intensamente iluminada, a luz, e em seguida vinha o globo terrestre incandescente. Em nova façanha do gênio, a escola niteroiense conquistou seu primeiro título na elite, o 8º do carnavalesco. Foi o Canto do Cisne. Em 2004, aos 71 anos, sofreu o segundo AVC e voltou à sua São Luís em busca de acolhimento. O artista mais importante da principal festa brasileira terminou seus dias morando de favor numa casa humilde, com a solitária ajuda de uma enfermeira e sustentado pela caridade da então governadora Rosiana Sarney. Materializou na própria trajetória versos do samba que embalou seu desfile mais importante. Sou na vida um mendigo, na folia sou um rei. Às 9h55 do sábado, 17 de dezembro de 2011, João Clemente Jorge, 30, morreu de choque séptico, pneumonia e infecção urinária. Tinha 78 anos. Para a eternidade ficaram a obra monumental e o apaixonante olhar sobre o país e seu povo. O Brasil é uma escola de samba, não um bloco em que todos põem uma fantasia igual e fazem a mesma coisa. O Japão é um bloco, a Holanda é um bloco. O Brasil é uma escola. Imagens. Foto colorida. Beija-Flor de Nilópolis no desfile de 1980, em O Sol da Meia-Noite, uma viagem ao País das Maravilhas. Foto colorida em página inteira. Alegoria Convite aos Marginalizados. Beija-Flor de Nilópolis no desfile de 1989, no enredo Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia. O desfile é considerado por muitos o maior de todos os tempos. Na imagem, o carro alegórico, repleto de populares e mendigos, traz uma faixa com os seguintes dizeres: atenção, mendigos, desocupados, pivetes, meretrizes, loucos, profetas, esfomeados e o povo de rua. Tirem dos lixos deste imenso país restos de luxos. Façam suas fantasias e venham participar deste grandioso bal masqué. Foto colorida em página inteira. Jorge Lafont, com a genitália desnuda, mas decorada. Beija-Flor de Nilópolis no desfile de 1990, em Todo Mundo Nasceu Nu. Foto colorida. Estreia de Joãozinho 30 na Unidos da Viradouro no desfile de 1994, no enredo Teresa de Benguela, uma rainha negra no Pantanal. Primeiro desfile depois de 16 anos na Beija-Flor. Foto colorida em página inteira. Beija-Flor de Nilópolis no desfile de 1986, com O Mundo é uma Bola. Esta alegoria participou da abertura da Copa do Mundo do México no mesmo ano. Acadêmicos do Grande Rio no desfile de 2001, no enredo Gentileza, o Profeta do Fogo. Foto colorida em página dupla. Beija-Flor de Nilópolis no desfile de 1988, com Sou Rei Negro, do Egito à Liberdade.
alegoria representando as divindades Ísis e Iemanjá.